a ciência salva vidas, a fé também, diz Augusto Aras, ao defender a abertura de igrejas. Aras questionou se decretos como os de prefeitos e governadores impostos como atos normativos, ainda que decorrentes de uma lei ordinária, podem ter força para subtrair direitos fundamentais da lei maior, e respondeu: parece-nos que não em qualquer das correntes da filosofia do direito. O PGR sustenta ser necessário relembrar o lugar da religião no Estado democrático de direito e considerar que o Estado é laico, mas as pessoas não são. Abre aspas. Pelo contrário, as pessoas têm o direito de professar a sua fé. Direitos e garantias são postos em defesa do cidadão contra o Estado, e não em favor do Estado contra cidadãos, fecha aspas. Pontuou ainda que a ciência salva vidas e a fé também. Augusto Aras continuou dizendo que fé e razão caminham lado a lado em defesa da vida e da dignidade humana, abrangendo a saúde física, mental e espiritual. Abre aspas novamente para o PGR. Não há oposição entre fé e razão, como assim já demonstraram e defendem epistemólogos contemporâneos, onde a ciência não explica a fé, traz a justificativa que lhe é inerente. Inversamente, onde a ciência explica, a fé também traz seus contributos. O Procurador-Geral da República também citou Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino para sustentar sua argumentação sobre a harmonia entre fé e razão. Abre aspas. Santo Tomás de Aquino chegou a afirmar que a fé é um ato racional. Fecha aspas, citou. Aras também citou escritos do cardeal Ratzinger e Habermas. O Papa Emérito, né? Joseph Ratzinger. Muito bem. Eu vivi para ver o Augusto Aras, né, citando Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Né? Rogério Greco, eu estou impressionado aqui. Eu acho que teve aí um assessor católico lá que fez o trabalho, fez um trabalho muito bem feito aí para o Aras, hein? Não olha não, Max. Agora, né? Reta final, né? Não, é impressionante, assim. Concordo com o que está dito aqui. A ciência, a fé e a razão, de fato, né, caminham lado a lado. O Santo Tomás de Aquino, inclusive, faz uma imagem muito bonita, né, de que a fé e a razão são as duas asas que elevam o ser humano à contemplação de Deus. Né? Quem já estudou na PUC deve ter visto lá o símbolo, né, da PUC, que são aquelas duas asas, né? E até o que está escrito lá no brasão da PUC é Alis gravis nihil, né? Ou seja, com asas nada é pesado, né? Nesse sentido de que a fé e a razão, elas elevam o ser humano à contemplação de Deus. Né? Então, sobre isso aí, concordo plenamente com o Aras. É surpreendente ele estar falando sobre isso. Eu fico pensando, né, assim que eu vi essa notícia, né, aqui no nosso portal, fiquei pensando o seguinte: eu acho que alguém aí está concorrendo à disputa para querer uma vaguinha no STF, que já está chegando, né, em julho. Aí a gente vai ter um novo ministro do STF. Né? Eu acho que o Aras está se esforçando para conseguir essa vaga. Mas não deixa de ser verdade o que ele falou. Né? Independente da interpretação que a gente possa fazer, dos motivos que a gente possa aqui pensar, mas é exatamente isso. A gente vem comentando isso desde o início de toda a questão do lockdown, desde o ano passado, falando o seguinte: olha, não é só a saúde física, né? A saúde espiritual e mental também conta. O ser humano não é só corpo. O Gilmar Mendes, apesar de ser católico, parece, né, ele de fato age como alguém que é um materialista. Sim. Né? Ateu materialista, porque ele considera o ser humano como só corpo, é só saúde física, né? E assim, Max, antes da gente começar até com as discussões aí mais aprofundadas, que parece que o pau vai quebrar hoje, da última vez que eu estive aqui, eu não tinha assumido a Secretaria, né, de Estado de Justiça e Segurança Pública. E agora eu sou o atual secretário aqui. Então, antes da gente começar as discussões, é só fazer essa ressalva que eu não estou aqui como secretário de Estado de Segurança Pública aqui de Minas, não tem nada a ver com o governo de Minas, aquilo que eu vou dizer aqui. Eu estou aqui como, né, como parceiro, como amigo, como professor, antes que as pessoas confundam, né? Então, nenhuma opinião que eu disser aqui corresponde ao governo de Minas. Bacana? Só para a gente poder ficar esclarecido aqui,
senão daqui a pouco estão confundindo a minha pessoa com o governo. Então, estou aqui como professor, e não como secretário. Perfeito, Quirico. Muito bem. Vamos lá? Muito bem. Vamos seguir aqui, então. Cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade. Foi o que disse o André Mendonça, o advogado-geral da República. André Mendonça fez nesta quarta-feira sua primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal após voltar ao cargo. Ao também se manifestar durante o julgamento da ADPF 811 no Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da República, André Mendonça, criticou o abuso de autoridade de decretos assinados por governadores e prefeitos e questionou se, em momentos de calamidade pública, o que prevalece é a Constituição ou valem outras regras. Abre aspas. Sabemos sim que o STF delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas às atividades da comunidade. Mas até que ponto essa delegação foi um cheque em branco? Até que ponto o governador e o prefeito podem fazer qualquer medida sem passar pelo poder legislativo local? Não existe controle? Não se tem que respeitar a proporcionalidade? Não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias? Enquanto ministro da Justiça, André Mendonça foi criticado pelo silêncio diante das prisões e agressões contra cidadãos que tentavam trabalhar durante a pandemia. Ao argumentar no Supremo hoje, ele saiu em defesa dessas pessoas e criticou policiais e guardas municipais que cometeram abusos. O AGU também condenou medidas de restrição, como toques de recolher, afirmando serem medidas próprias a estados autoritários e comparou a situação das igrejas com o transporte público. Parece outro André Mendonça, hein, Max? Um André Mendonça totalmente diferente daquele que estava à frente do Ministério da Justiça. Então parece que fez bem o Jair em trocar, né? Eu não sei o que aconteceu hoje lá no STF, né? Que eles estavam ali como amicus curiae, né? Estavam ali falando. Depois até o Rogério Grego pode explicar melhor pra gente. Mas eu acho que teve alguma coisa lá no cafezinho do STF, né? Que o Aras e o André Mendonça tomou, que eles, né, mudaram. Agora, a pergunta que não quer calar, por que não se manifestou quando era ministro da Justiça? Teve o lockdown todinho para se manifestar. Teve o lockdown todo para se manifestar, né? E agora, novamente, não deixa de ser verdade o que ele disse. Parabéns, né? Pelo que falou, tá certo. Agora, fica essa pergunta. Por que não se manifestou quando era ministro da Justiça? Ele estava numa posição que pois é. Era esperado isso. Agora... Outra coisa que me faz pensar, né? Me faz no mínimo questionar. Essa corrida por STF tá acirrada, hein? Tá. Já tem um tempo, né, Max? Já vem da vaga anterior, né? Pois então, então a gente tinha uma expectativa, pelo menos eu tinha, né? Uma expectativa aí, então eu tô nutrindo a minha expectativa ainda, né? Vocês sabem que eu sou fãzaça de carteirinha do William Douglas, é um irmãozaço que eu tenho. Eu, por mim, assim, eu gostaria muito que o William fosse. Muito, muito. É um camarada que realmente é um ponto fora da curva, faria uma diferença enorme no Supremo. E assim, o presidente não pode errar, né? Então, particularmente, eu acho que hoje um dos cargos, com certeza, o cargo mais importante da República é de ministro supremo. Então, às vezes até mais do que o presidente da República, né? Porque uma canetada só, ele muda todo o rumo do país, né? Todo o destino da nação. A gente tem que estar muito, muito atento, muito preocupado com isso, na verdade, porque assim, essa escolha ela é fundamental. É engraçado, né? A gente fica vendo as opiniões dos ministros agora, né? Com todo respeito, né? Ou com toda a falta de respeito, agora o ministro Marco Aurélio dando pitaco aí, né? Nas últimas decisões aí do ministro Cássio, né? Então, assim, é engraçado isso, né? Então, quando era a vez aí da galera toda, né? Soltar esses vagabundos todos aí da Lava Jato, Ninguém nunca criticou, estava tudo certo, estava tudo bem feito. Aí agora, quando você tem uma decisão dessa, já começa dizendo que é novato, que é assim, honestamente, né? Já passou o tempo de ir embora, muito tempo, na verdade. Grego, você pode explicar para a gente assim um pouquinho qual que era o papel ali, né, tanto do André Mendonça quanto do Aras, né? Porque muita gente não entende, né? A gente vê assim, amicus curiae, né? Uma expressão latina, parece que foram 8, inclusive, hoje lá na sessão plenária, e normalmente isso acontece antes, né? Antes de acontecer a votação. Você pode explicar só um pouquinho assim para o nosso público?
ele chega, né, na qualidade de amigo da Cúria, vamos dizer dessa forma, para ajudar, né, para reforçar determinadas teses, né. Claramente não acompanhei, que hoje foi um dia muito secretaria, a gente está num processo complicadíssimo de vacinação, né, a gente está brigando aqui pela vacinação aqui, as forças de segurança pública, a gente vai inverter a ordem, né, que seria, na verdade, os presos seriam vacinados, inicialmente, né, pelo Ministério da Saúde, os presos seriam vacinados das forças de segurança, graças a Deus a gente conseguiu reverter isso. Então, eu vi hoje rapidamente, né, uma passagem dele, então não tem nem muita autoridade para falar a respeito disso, não. Eu vi que ele fez um discurso um pouquinho mais inflamado do que o normal, né, mas honestamente, Max, eu não sei exatamente o que rolou, não, porque eu fiquei o dia inteiro aqui preso por conta dessa vacinação aqui da tropa de segurança aqui de Minas.